Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã, também com os nossos visitantes. E nós queremos agora também falar e deixar Deus falar conosco pela sua palavra. Mateus capítulo 22, nós queremos dar aqui alguns destaques, principalmente aqui em duas perguntas que nos ajudam a compreender bem a essência do nosso tema de hoje. E a pergunta que nós queremos destacar, a pergunta número 1 seria, aqui aparece no versículo 36, quando diz ali: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E também nós queremos destacar o versículo 42. Que pensais vós de Cristo? Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Assim como estamos, também dirigimos a Deus nosso pensamento, pedindo que Ele, através do seu Espírito, nos oriente. Querido Deus, estamos aqui novamente para ouvirmos a Tua palavra e pedimos que Tu, Senhor, através do Teu Santo Espírito, abra os nossos corações e as nossas mentes, para que essa palavra possa encontrar lugar de aconchego e assim também fazer as transformações que Tu, Senhor, tens preparado para cada um de nós através da ação poderosa desta palavra ser anunciada. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o tema de hoje não poderia ser diferente, numa semana tão especial como esta, quando abrimos a semana dos 500 anos da Reforma. Outra data tão importante assim para a nossa igreja acontecerá apenas daqui 500 anos. Acredito que nós não estaremos lá para comemorar, e por isso nós estamos comemorando intensamente os 500 anos agora, que é a oportunidade que Deus nos deu para todos os festejos que estão em andamento. Então a pergunta que não quer calar é: quem é o foco da reforma? Porque, como eu disse, nós estamos aí há 2 dias da reforma, dela completar 500 anos, e nós vamos acompanhando as muitas movimentações no mundo todo, também aqui no Brasil, aqui na nossa cidade de Limeira, tudo girando em torno da celebração desses 500 anos. Confesso a vocês que nunca imaginei que poderíamos ser agraciados com bênçãos tão grandiosas nesses festejos, como foi a presença do Dr. Ricardo Ritt entre nós aqui na semana passada. Que presente esse que Deus nos deu para a celebração dos 500 anos. E o que dizer do culto da semana passada, nas dependências da faculdade em Anguera, em Leme, quando reunimos ali 500 pessoas, celebrando esta grande ocasião. E amanhã então, na Câmara dos Vereadores, também estaremos lá para podermos ouvir a moção de congratulação pelos 500 anos. E evidentemente, concluindo os festejos, então exatamente no dia 31 de outubro, teremos mais uma programação no Parque Cidade, referente aos 500 anos da Reforma. Ainda é cedo para nós avaliarmos o saldo final de tantas comemorações, mas eu posso adiantar que depois de tudo isso que a gente viveu, experimentou, relembrou, nós jamais seremos os mesmos. Então, quando falamos em reforma, ou os 500 anos da reforma, a pergunta que não quer calar é: por que tantas comemorações? O que estamos comemorando? Qual deve ser o centro das comemorações? E aí então, num primeiro momento, alguém pode responder: o centro das comemorações é Martinho Lutero. E se esta é a tua resposta para a pergunta: quem é o foco da reforma? A resposta está errada. Inclusive, quem diz isso
ou nos acusa que nós estamos adorando Lutero nestes festejos todos, precisa também da tua ajuda para você ajudar esta pessoa realmente a compreender a real essência do que nós de fato estamos celebrando. Meus irmãos, o centro das comemorações da Reforma não é Martinho Lutero. O centro das comemorações da Reforma é Jesus. E o Evangelho de hoje nos dá suporte para esta conclusão. Por quê? Eu explico. No Evangelho de hoje, duas perguntas nos ajudam a entender a importância e o foco da Reforma luterana. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim? A Reforma aconteceu 1500 anos depois de Jesus. Então é importante a gente olhar com muito carinho para essas duas perguntas. Uma feita por homens, a outra feita por Jesus. Aqui estão elas. Qual é a pergunta feita pelo homem? Qual é o grande mandamento na lei? E qual é a pergunta feita por Jesus? Que pensais vós de Cristo? E aí então evidencia-se na pergunta feita pelos homens a preocupação que os homens têm com a questão da lei. É importante vocês terem noção dessa informação que eu repasso para vocês agora. Na época de Jesus, na época dos tempos bíblicos, não faltavam leis. Existiam pelo menos 613 leis, dentre as quais 365 eram negativas, no sentido assim, não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, se você tem 365 leis negativas, então você tem praticamente uma lei por dia durante o ano. E aí você tinha 248 leis positivas, que direcionavam as pessoas a viver uma vida conforme a vontade de Deus. E a pergunta então que é feita pelos homens foi: qual dessas 613 leis, qual delas é a mais importante? Interessante, né? Como o ser humano se preocupa com essa questão de lei. Porque a palavra lei, ela sempre subentende uma obra que o ser humano precisa fazer. E aí a gente vai lembrando da história de Martinho Lutero, quando ele ainda era jovem, ele se perguntava o que ele deveria fazer, lei, né? O que ele deveria fazer para agradar a Deus. E é sempre oportuno a gente lembrar que Lutero ele foi educado num contexto em que a figura de Deus era vista sempre como uma figura, um Deus irado. Então, Lutero ele não tinha amor, no sentido assim como nós temos, mas ele tinha medo de Deus, porque a imagem que se apresentava de Deus para ele era de um Deus sempre irado. E a questão que incomodava Lutero é: o que eu devo fazer para agradar esse Deus que sempre está irado comigo? E essa é a preocupação do ser humano. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E aí então Lutero achou que se ele se tornasse monge, então, e se dizia isso na época, né, que a maneira melhor de agradar a Deus é você entrar no mosteiro, é você tornar-se um monge. E aí Lutero tornou-se um monge, e ele achava que assim ele poderia sentir-se mais próximo de Deus, pois ele estaria fazendo algo que o ajudava a angariar o favor e a graça de Deus. Então ele fazia isso no sentido de realmente encontrar um Deus gracioso, mas ele não conseguia sentir-se agraciado por esse Deus. Ele não conseguia sentir-se bem com esse Deus.
Então outras pessoas da época também se perguntaram e se perguntavam o que nós devemos fazer, lei, o que o ser humano precisa fazer para conquistar o favor de Deus. E naquela época então era indicado o caminho das indulgências, ou seja, era comprar uma indulgência e Deus então tiraria as almas do purgatório e as colocaria no céu. Então essa era a lei: compre as indulgências e a alma do purgatório finalmente encontrará descanso. O que devo fazer? Esta é a pergunta que o ser humano faz por natureza. Ele sempre acha que precisa fazer algo, que deve fazer algo para angariar o favor de Deus. E esta é a pergunta que muitos fazem quando querem entrar numa igreja: o que eu devo fazer para entrar nessa igreja? E aí, dependendo da igreja aonde as pessoas elas tentam entrar, ingressar, ela recebe então uma lista do que ela deve fazer e do que não deve fazer, mais ou menos nesses itens: não beber, não fumar, não assistir determinados canais de TV, dar o dízimo, não ouvir músicas que não sejam cristãs, não usar maquiagens, só usar saias, e por aí vai. Lei, a lista de leis que a pessoa precisa seguir e obedecer para se tornar membros de uma determinada denominação. Inclusive, nós temos um texto envolvendo o apóstolo Paulo e tudo mais, e um carcereiro convertido lá no livro de Atos. E esse carcereiro convertido, quando o Espírito Santo estava agindo no coração dele, a pergunta que ele faz é a seguinte: o que devo fazer para ser salvo? Interessante, né? O que eu devo fazer? Qual é a lei principal? Qual é a lei maior? Como o ser humano, por natureza, se preocupa com essa questão da lei? E aí então, enquanto o ser humano gasta saliva perguntando o que ele deve fazer para agradar a Deus, Jesus então nesse texto ele faz uma outra pergunta aos seus questionadores. E a pergunta que Jesus faz é: que pensais vós do Cristo? Para vocês, quem Ele é? O que Ele veio fazer? E aí então nós ficamos entre duas perguntas: a pergunta feita pelo ser humano preocupado com o que ele deve fazer, a pergunta voltada para o cumprimento da lei, qual é a lei mais importante que deve ser cumprida. E nós temos uma outra pergunta que Jesus coloca então em contrapartida, e a pergunta é: que pensais vós de Cristo? E estas duas perguntas dividem a cristandade até hoje, porque elas apontam para duas linhas de ensino e prática. Uma aponta para aquilo que o ser humano precisa fazer, é o que nós chamamos de uma linha mais legalista. Lei, 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 o que você tem que fazer, o que você precisa deixar de fazer, lei, 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 para agradar a Deus. E a outra linha e prática é aquela linha que aponta para o que Cristo fez em nosso lugar para agradar a Deus. Então há pouco eu mencionei o carcereiro de Filipos com a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Porque ele fez a pergunta natural que o ser humano faz sempre: o que devo fazer para ser salvo? E aí Jesus respondeu para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Claro que nós não queremos aqui desmerecer as 613 leis do Antigo Testamento, nem a principal delas, que é a do amor. E Jesus respondeu isso. Ele disse que a lei principal, o mais importante, é o amor a Deus, o amor ao próximo.
Mas o fato é que, por natureza, nós não estamos aptos a cumprir esta lei. E nós sabemos disso. E como sabemos? Visto que a nossa tendência é pecarmos em pensamentos, palavras, ações e omissões o tempo todo. Quer dizer, nós sabemos qual é a lei mais importante. A questão é, por que nós não a cumprimos? O que acontece de errado com a gente? Dizemos muitas vezes que nós não cometemos idolatria. Nós dizemos que não, Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Primeiro mandamento, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor vosso Deus. Primeiro mandamento. E aí então nós sabemos qual é este mandamento, que nós devemos amar esse Deus. Nós dizemos, realmente Deus vem em primeiro lugar. Será? Será que nós não cometemos idolatria? Talvez nós não cometamos ou cometemos a idolatria grosseira. O que é a idolatria grosseira? Idolatria grosseira é você temer, amar e confiar numa criatura como se fosse realmente Deus. Talvez não seja tanto essa a nossa fraqueza. O grande problema é a idolatria disfarçada. A grande idolatria é trocar o amor a Deus por qualquer outra coisa que de repente venha em primeiro lugar. Quando o amor à palavra de Deus e aos sagrados sacramentos sucumbem ao amor do namoro, ao amor do esporte do fim de semana, ao amor variado que as pessoas no seu dia a dia vão colocando como prioridade. Primeiro vem isso, primeiro vem aquilo, e Deus vai sendo deixado de lado. Meus irmãos, isto é idolatria. Quando nós nos negamos a devolver a Deus uma parte do todo que Ele nos dá, uma parte do nosso tempo, uma parte dos nossos dons, uma parte dos nossos bens, nós estamos assim colocando outras prioridades na frente de Deus. Quando nós dizemos que, olha, não contem comigo para nada, porque eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Gente, isso é idolatria disfarçada, porque outras coisas estão vindo antes do amor a Deus, e nós às vezes não nos damos conta, e dizemos, não, aquele povo lá, onde é que já se viu, ficar adorando imagem, olha o que eles fazem lá, olha que absurdo, e nós não olhamos para o nosso próprio umbigo, e nós não nos damos conta que também em nosso dia a dia vamos praticando a idolatria disfarçada. Por isso que a primeira pergunta que é feita pelo ser humano, ou seja, qual é o mandamento mais importante, ela é desprovida de consolo e esperança também para nós, porque a gente percebe que realmente nós pisamos feio na bola. E isso é que eu só toquei no assunto da relação nossa com Deus. E o que dizer na nossa relação com o nosso próximo? E o que dizer quando a palavra de Deus diz que todo aquele que odeia o seu irmão, o seu próximo, no seu coração, já é assassino? Quer dizer, não preciso ir lá tirar a vida dele, mas se eu tenho alguma coisa contra alguém, isso já é perante Deus um assassinato. E o que dizer da palavra de Deus quando diz assim, que a pessoa que olhar, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela? E nós dizemos, não, a gente cumpre a lei do amor. Espera aí, nós precisamos realmente entender algumas coisas. E dentre as coisas principais que precisamos compreender é que, embora saibamos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a prática é diferente. Na verdade, a prática é diferente. E aí nenhum de nós escapa.
E aí nenhum de nós pode dizer, não, eu sou um pouquinho melhor do que esse irmão que está aqui do meu lado, sentado na minha igreja, sentado nos bancos da minha igreja. Então, meus irmãos, essa palavra, esta pergunta, o que eu devo fazer, essa pergunta, qual é a lei mais importante, embora ela seja oportuna, mas ela é destituída de consolo. Ela não traz esperança, porque na verdade ela coloca nós frente a frente com uma realidade que nós nos negamos muitas vezes a aceitar, de que realmente, na teoria, falamos, amo a Deus, amo ao próximo, nossa, como eu amo, mas na prática, isso está muito longe de se tornar uma realidade. Então Jesus, ele coloca aqui uma outra pergunta, e isso é importante para nós entender, toda essa questão também da importância da reforma, e a pergunta é muito clara, a pergunta é, o que pensais vós de Cristo? Interessante, né? Quando o ser humano faz a pergunta, ele está preocupado com o que ele deve fazer. E quando Jesus, ele faz a pergunta aos seus interlocutores, ele coloca o foco na obra dele, porque ele sabe muito bem que aquilo que o ser humano deveria fazer, ele não consegue fazer, ele não consegue cumprir a lei, porque ele continua imperfeito, ele continua pecador. E aí a questão é, quem é o foco da reforma? Quem é o foco das comemorações da reforma? E quando Jesus faz essa pergunta, aqui no Evangelho de hoje registrada, a pergunta tem uma resposta, e a resposta é Jesus. É verdade que nos tempos de Lutero, que Deus que na Escritura Sagrada se revela gracioso e misericordioso em Cristo, havia deixado de ser o foco. E o que Lutero fez? O que ele fez foi redirecionar o foco. À luz da palavra de Deus, Lutero redirecionou os olhares e o coração das pessoas para Jesus. Por quê? Porque o foco até então estava voltado para elas mesmas, nas obras que elas deveriam fazer, na quantidade de relíquias que elas deveriam tocar, que deveriam visitar, na quantidade de indulgências que elas deveriam comprar, coisas que elas deveriam fazer. Ou seja, Lutero, ele pega a luz da palavra de Deus, diz assim, o foco não deve estar em vocês, o foco, eles deve estar voltado para Jesus. Apenas pelo que Cristo fez na cruz, somos declarados justos mediante a fé nele. E este é o grande legado da reforma, queridos irmãos. Ninguém está aqui idolatrando Martinho Lutero. Não foi Martinho Lutero que morreu na cruz. Eu vou falar sobre isso também na terça-feira lá no Parque Cidade. Não foi Lutero que morreu na cruz, mas ele foi um agente de Deus que redirecionou os olhares, que redirecionou o foco. O foco agora não está mais voltado para o que eu devo fazer, mas o foco está agora voltado para o que Cristo fez por nós na cruz. Então, meus irmãos, nós não adoramos Lutero, mas nós reconhecemos nele um homem de Deus, uma pessoa cheia de coragem, que amou o Salvador Jesus e o recolocou no lugar de onde jamais deveria ter saído. E uma coisa eu faço, e eu oro todos os dias em minhas orações, eu faço esse pedido a Deus em minhas orações, que Deus desperte mais Luteros, para que o Evangelho verdadeiro de Jesus continue sendo anunciado com clareza e pureza, meus irmãos. Porque se nós nos calarmos,
se nós não sermos os luteros, se nós não sermos as pessoas que têm a palavra, e que essa palavra precisa ser dita, precisa ser anunciada numa sociedade cada vez mais fechada ao que Deus em sua palavra revela. E nós não podemos nos omitir nas questões que a sociedade, nas perguntas que a sociedade está colocando diante dos nossos olhos, e nós não podemos nos omitir diante das práticas que vão muito, mas estão muito distantes da vontade de Deus. Então nós precisamos de mais luteros, precisamos de cristãos luteranos mais fervorosos, mais corajosos, mais voltados realmente para Cristo, cristãos que realmente amem a sua igreja, amem o Salvador Jesus, amem a causa de Cristo. Por isso, meus irmãos, esse é o legado da reforma. É isso que nós estamos comemorando, lembrando, Jesus, Ele é o foco. E nós vamos nos alegrar em Cristo, estamos nos alegrando no Salvador Jesus, e que este foco jamais seja desvirtuado, que nós jamais nos deixemos dominar pelas tentações de Satanás, quando de repente um outro possa de repente assim achar, não, mas não é assim tão importante, Jesus no coração, no centro da vida da religião. Jesus é, claro que é, e é isso que nós estamos celebrando, Jesus sendo recolocado no lugar do qual, como eu disse antes, jamais deveria ter saído. As pessoas haviam destituído Jesus do centro de sua fé, e Lutero simplesmente o que fez? O recolocou no seu devido lugar. Que Deus abençoe, irmãos, que os nossos festejos continuem com os olhares corretos, com o foco certo, e não tenham vergonha, não tenham medo, não tenham constrangimentos realmente de celebrar esses 500 anos, porque realmente é um marco na história, não só da religião, mas é um marco na história da humanidade. Um servo de Deus fez uma grande obra e nós somos os seus herdeiros. Que Deus nos dê esta alegria em nome de Jesus. Amém.